Olá, misteriosos e misteriosas, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, professor André Mistério aqui. Antes de mais nada, esse material eu tinha ministrado uma aula ontem, né? E eu vou aproveitar o mesmo material da aula de ontem e vou ministrar essa aula para vocês, tá? Por isso que vocês vão ver que o material já tá com algumas coisas escritas, porque eu ministrei para alguns alunos, onde eu ministro de forma EAD, tá ok? Não tem problema nenhum isso. O que a gente vai estudar hoje é Piaget e Vygotsky. E Vallon também. Mas por quê? Porque lá no seu edital, vamos lá no raio do edital, hein? Aqui, ó. No seu edital, tanto de Belford Roxo quanto de Santa Maria Madalena, está te cobrando aí contribuições de Piaget e Vygotsky. Professor, eu vi no seu vídeo que tem o nome Vallon. Foi muito bom você ter visto mesmo. Por quê? Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, ela vai cair tanto psicologia, eu anotei aqui, mas não, foi. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, a gente está falando de 3 expoentes, Piaget, Vygotsky e Vallon, tá ok? Não tem para onde fugir do Vallon. Eu queria fugir dele, não tem como. Você está falando de psicologia de aprendizagem, desenvolvimento da aprendizagem. E lembrando, tá? O que você aprendeu na faculdade, ó. Tanto para professor 1 quanto para professor 2. Aqui, professor 2. E o outro ele está cobrando, é porque está com um delay aí, ó. Ele está cobrando para professor 2 e para professor 1 também. Tá ok? Ó, professor 1. Cargos de nível superior. Tá? Quando você vê desenvolvimento e aprendizagem, você vê que o desenvolvimento é algo que, para Piaget, para Vygotsky e Vallon, o desenvolvimento é algo mais interior. E a aprendizagem vem do exterior. Tanto é que você vai ver que Piaget é DA, desenvolvimento, aprendizagem. Você vai ver que Vygotsky é AD, aprendizagem e desenvolvimento. É de fora para dentro. E Vallon é de dentro para fora, de fora para dentro. Vallon é tudo, tá? Então vamos à aula. Mas antes de ir para a aula, eu peço encarecidamente a você o seu like. Não quero assistir a aula, só quero baixar o material. O material tá top. Baixa, mas dê um like, por favor. Segue o canal, compartilha esse vídeo, tá? E você ajuda o professor, tá? Eu queria agradecer ao meu amigo Pedro, que está tentando... Aí a gente está tentando colocar a câmera do celular, né? Para funcionar, ao invés de ser essa câmera aqui, aí vai ficar uma imagem melhor. A gente está melhorando a técnica, né? Queria agradecer a Leona também, tá? Que tem me ajudado muito aí com os inscritos e tudo mais, e a Brena também, tá ok? Muito obrigado. Vamos para a aula, gente. A aula já está um pouquinho... Eu estou aproveitando essa aula aqui, tá ok? Piaget, Vygotsky e Vallon. O que eles têm em comum? Os 3 são construtivistas. O que é ser um construtivista? O construtivista, ele não dá nada pronto para o aluno. Ele dá uma situação problema e o aluno tem que resolver. Errou, não tem problema nenhum. Faz parte. Acertou, legal. Vamos para uma nova situação problema. Entendeu? Tanto o erro quanto o acerto é bom. Por quê? Isso é construtivismo, gente. A gente está construindo uma forma de pensar, a gente está construindo, né, arquétipos aí na mente das crianças para elas possam pensar, né? Não é nada pronto, porque se der pronto aí já era, né? Construtivista é isso. E essa corrente piagetiana, né, baseada nas obras de Jean Piaget, né, obviamente, defende o conhecimento construído pela interação entre o sujeito e o meio, ó, de dentro para fora. Piaget, de dentro para fora, de dentro para fora. Vygotsky, de fora para dentro, de fora para dentro. Vallon, tudo junto, misturado. Tá ok? Então vamos lá. Interacionista, né? Porque é na interação do sujeito e o meio. Beleza? Deixa eu desmarcar aqui. Eita, deixa eu desmarcar aqui. Peraí. Desmarquei. Vamos lá. Piaget, construtivista, interacionista, cognitivista, né? Interacionista porque aborda o desenvolvimento humano como um processo entre o organismo e o meio.
Ó, sempre assim, gente, ó, entre dentro para fora, tá? A gente vai ver essa questão aí da assimilação e acomodação. Peguei um exemplo do livro do próprio Piaget, tá ok? E a gente vai ver os estágios, os estágios. Esses estágios, inclusive, né, o pré-operatório, aquela coisa toda, a gente vai ver que eu criei um mapa mental para vocês, lógico, para vocês, um mapa mental criei aí dos estágios, gente. Olha que beleza, criei no chat GPT. Agora eu tô assim, tô moderno. Ah, tá, você deve estar se perguntando aí. Tá escrito DA, né, pro Jean Piaget. Jean Piaget aqui, ó, tem uma seta aqui para ele tá DA. Por quê? Para ele vem o desenvolvimento e depois a aprendizagem. Aqui pro Vygotsky é AD. Primeiro vem a aprendizagem, depois o desenvolvimento. Aqui, ó, é de dentro para fora, né? Primeiro, a criança, para Jean Piaget, ela entende, ela melhora por dentro, depois que ela vai aprender com o de fora. Aqui, Vygotsky não. É de fora para dentro. E Vallon é tudo ao mesmo tempo agora. Eu vou até pegar alguns exemplos de um professor na internet, que ele é muito bom, tá? Que é o Romário Falsi. Eu vou falar um pouquinho igual a ele aqui também, que eu acho o método dele maravilhoso dele ensinar, tá ok? Mas vamos lá. O que Piaget, Vygotsky e Vallon têm em comum? Já escrevi aí para vocês, né? Eles são construtivistas, tá, gente? Mas cada um irá para um caminho diferente. Enquanto Piaget acha que é de dentro para fora e tem estágios, Vygotsky é de fora para dentro e tem zonas. E Vallon? Vallon é tudo ao mesmo tempo agora, porém, Vallon ele vai ter estágios também. Você vai ver que esses estágios são parecidos com os de Jean Piaget, tá ok? Características do construtivismo. Vamos recordar aquilo que vocês deveriam ter aprendido na faculdade. Ó, tô de olho. Tá? Por isso, a importância de brincar, né, no construtivismo, a gente vê isso. Aprender a aprender. Experiência a experiência, gente. Aprender a aprender. Lá no filme da Marvel, vamos lá, filme da Marvel, vocês gostam, né? Thanos enforcando Loki. Antes dele enforcar Loki, ele falou: se você considera experiência derrota, e fez assim para ele. Aí o Loki responde como um pedagogo: experiência é experiência, seja errando ou acertando, aprender a aprender. Loki, ó, nota 10 para ele: experiência é experiência. Não pode dar nada pronto para a criança, pelo amor de Deus, tá? Não pode dar nada pronto para a criança, porque o erro faz parte da construção de qualquer coisa na vida, né? E o acerto faz parte dessa construção também. É construtivismo, gente. Pensa sempre nos nomes, né? Nos nomes. O acerto, a gente tende a achar que é uma evolução, mas o erro também é uma evolução. Não devemos esquecer que o erro também é evolução, tá? Isso é o construtivismo. E acompanhar a evolução. Vamos lá. Jean Piaget. Ele é contra a educação denominada facilitadora ou compensatória. Você fez algo de bom? Vou te dar estrelinha. Você fez algo de errado? Vou te botar de castigo. Não, para com isso. Vamos pensar diferente. Óbvio que há formas de a gente compensar, e o aluno ele é compensado até pela vida, né? Até pelas notas que ele toma. Mas a gente não deve pensar assim, de forma tão categórica, né? Fica um ensino muito compensatório, e não é assim. O ensino ele tem que ser algo, né, primaz, né? Algo tremendo, tá? Não se pode dar nada pronto para a criança. Ela tem que aprender. Né? Ela tem que descobrir e compreender sozinha, tentando, errando, acertando, brincando, até conseguir, tá? Nunca algo pronto. E sempre uma situação problema. Algo que ela possa mexer com o intelecto dela e ela possa procurar, com os conhecimentos prévios que ela tem, tentar resolver aquele problema.
né? Isso faz parte. E o erro faz parte disso também, tá? É perceber que cada um de nós tem um tempo de acordo para a gente poder construir essa nossa individualidade, né? Em resumo, não dê nada pronto para o seu aluno, tá? Dê sempre uma situação problema e deixe a criança experimentar isso. E isso é a essência do construtivismo, tá? Vamos ler aí palavras de Jean Piaget que eu tirei do livro dele, tá? A cada momento que alguém ensina prematuramente uma criança algo que a criança poderia descobrir por ela sozinha, por conta própria, essa criança está perdendo a oportunidade, gente, de exercer a sua criatividade e de compreender o que foi ensinado, tá? Eu construí esse quadro aí para vocês e eu quero que vocês pensem no seguinte, na minha prova. Ó, tem até uma questãozinha aqui já, ó, a questãozinha aí já, tá? Se na prova aparecer a palavra desequilíbrio, você vai colocar lá, vai rasgar o desequilíbrio e vai colocar situação problema, que é aquela situação nova que a gente dá em sala de aula, para eles poderem acertar ou errar, né? Aquele dever que a gente passa lá na sala. Se você for ver a palavra assimilação, assimilação é conhecimento prévio, é aquele conhecimento prévio que a gente tem na nossa mente. E a acomodação é um novo conhecimento. E a adaptação? Resolveu o problema inicial. E o equilíbrio? Está em equilíbrio. Você chegou ali e já sabe o que é. Vou contar no livro de Jean Piaget, vou contar aqui de forma rápida, tem um exemplo, né? A criança ela tem 2 animais em casa. Não me olha assim não. Os 2 animais que a criança em casa tem não são os pais dela não, tá? Os 2 animais que ela tem é o gato e o cachorro. Ela tem o gato e o cachorro. Ela sabe o que é um gatinho e o que é um cachorro. O gatinho faz miau, o cachorro faz au-au. Ela nunca foi ao zoológico. Ela vai ao zoológico. Tá andando, daqui a pouco ela vê um cavalo. Peludinho, 4 patas, au-au. O cavalo é a situação, problema. É o que causou desequilíbrio nela. Mas com o conhecimento prévio dela do que é cachorro, ela tentou assimilar. Mas não era. Não resolveu. Não teve novo conhecimento. Então ela vai ter que se adaptar. Né? Ela vai ter que resolver o problema inicial. E aí ela volta para onde? Para o equilíbrio. Aí ela passa por essas etapas aqui de novo. Ó. Equilíbrio, desequilíbrio, assimilação. Não é o cachorro, é quem? É o cavalo. Acomodou. Novo conhecimento. Novo conhecimento levou para a adaptação. E a adaptação levou para o equilíbrio novamente. Entendeu como é que rola isso aqui? O cavalo foi uma situação problema. Com conhecimento prévio do que era cachorro e do que era gato, ela pensou que o cavalo era o au-au. Levou ela para adaptação para ela resolver o problema, porque ela não resolveu. Então ela pensou que tivesse equilíbrio de novo. Causou um desequilíbrio, assimilação e a acomodação, novo conhecimento. E com esse novo conhecimento de que não é um au-au, é um cavalo, ela veio para adaptação, mas da adaptação ela veio para o equilíbrio. Tá? Então é por aí que vocês têm que ver essa questão, tá ok? Vamos ler aqui, ó. De acordo com Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los por meio de alguma base de conhecimento que já possua. Base de conhecimento que já possua conhecimento prévio. A esse processo de utilizar um esquema que já existe e aplicá-lo a uma nova situação, Piaget chama de conhecimento prévio, assimilação. Conhecimento que já possuía, tá? E aqui, ó, vou deixar para vocês lerem, tá, tudinho, mas eu vou ler alguma coisa com vocês. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: assimilação, gente, conhecimento prévio. Acomodação, acomodei. Novo conhecimento, tá? Por que você tem que ter situações problemas que causam desequilíbrio? É com seu conhecimento prévio, com a assimilação, que você tenta resolver. E não consegue resolver, busca novos conhecimentos com a acomodação. E quando tem novos conhecimentos, encontra o equilíbrio momentâneo, o equilíbrio novamente. Até uma situação deixar você em estado de desequilíbrio de novo e tudo começar novamente. Beleza? E é isso, a gente dá um nome, sabe de quê? Disso aqui que está desenhado, você já até sabe o que é, porque você aprendeu na faculdade.
Isso aqui é a espiralidade. Espiralidade, que por um acaso eu escrevi até atrás do meu nome. Espiralidade. Isso é a vida inteira, gente, se vocês repararem, tá? Você vai aprender e vai ter esse desenvolvimento cognitivo até a sua morte. Os conhecimentos que você tem, eles são ampliados na medida que você, né, e são renovados na medida que você vai envelhecendo. Por isso que lá no Japão se dá muito valor ao idoso, né? Coisa que aqui no Brasil é complicado. Eu sou um jovem idoso. Adaptação é o balanço entre a assimilação e a acomodação. Ele adaptou. Equilibração é o processo da passagem da situação de menor equilíbrio para uma de maior equilíbrio, né? E desequilíbrio é a situação problema. Se eu perguntar para vocês, quanto é a raiz quadrada de 1898? Sei lá, inventei um número aqui. Você vai... Situação problema. Não sei. Vai buscar conhecimento. Se você responder de bate-pronto, vai errar. Mas você pode buscar conhecimento e acertar. E aí tudo vai virar o quê? Equilíbrio, desequilíbrio, que é a situação problema, assimilação, acomodação, adaptação, equilíbrio, tá? Não tirem essa figura da mente de vocês, ó. Que figura bonitinha. Tá ok? Vamos lá. Pro 2. Piaget, embora não tendo sido um educador, contribuiu muito para a discussão de questões relativas ao desenvolvimento do raciocínio do homem. Segundo Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los, e ao manusear estes objetos, acaba por adquirir novas formas de brincar. E tendo um novo conhecimento como consequência a esse processo de utilizar um esquema que já existe, esse problema que já existe, né? A esse processo de utilizar um esquema que já existe e aplicá-lo a uma situação nova. Opa, vamos lá. A esse processo de utilizar um esquema que já existe e aplicá-lo a uma situação nova. Deixa eu pintar aqui, ó. Chamamos essa questão do que a gente já entende, né? Um esquema que já existe na nossa mente. E vamos tentar aplicá-lo a uma situação nova, né? O que já existe na nossa mente é o conhecimento prévio, é a assimilação. Mas a gente vai aplicar uma situação nova, né? Tanto é que o professor aqui, ó, segundo Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los e ao manusear esses objetos, acaba por adquirir novas formas de brincar. A criança adquire novas formas de brincar, ela adquire novos conhecimentos. E tendo um novo conhecimento como consequência, ela teve um novo conhecimento como consequência. A esse processo de ter um novo conhecimento como consequência, a gente dá... Eu sei que a questão está um pouquinho mal formulada, mas vocês não iam dar mole, né? A resposta correta é a acomodação. É o novo conhecimento. Tá? É o novo conhecimento. Você pode até se confundir porque ele falou assim, a esse processo de utilizar o esquema que já existe. Aí ele confundiu a gente, que a gente poderia marcar assimilação. Mas o gabarito oficial dessa questão aí, a acomodação vai por mim, até porque ele está falando muito de novo conhecimento, que a criança e tal. Eu acho que só isso aqui deve ter sido mal formulado um pouquinho, tá? Mas tá aí, é interpretação de texto, gente, é coisa de doido. Isso. Segundo Piaget, no desenvolvimento dos estudos psicogenéticos, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. Um professor, ao ver seus alunos brincando em sala de aula,
oferece a eles uma bola de couro de cor preta, aproximadamente 50 gramas. Opa, ele oferece isso aqui para os alunos, beleza? Se ele oferece isso aqui para os alunos, gente, isso aqui é o quê? É uma situação problema. Não é só que quando tem problema não, gente. Ele ofereceu uma situação problema ali, porque a gente está falando que eles vão ser um exercício, né, para as crianças brincarem, né? Uma situação problema. Esse professor propôs esse trabalho em sala de aula. Utilize o recurso do ou da, para poder confundir vocês, pois é um trabalho para ser feito e resolvido pelos próprios alunos. E aí? O que é a situação problema? É o desequilíbrio. Ele propôs o desequilíbrio. Professor, é interpretação de texto. É interpretação de texto, gente. Tá ruim na interpretação de texto? Vem aprender aqui com Piaget, Vygotsky e Vallon, tá? As questões deles são sempre assim, tá? Por isso que eu falo para vocês, tem que interpretar. Última questão, antes da gente ir para os mapas mentais de Piaget. Aí, ó, já são uns 20 minutos, viu? Ó, como é que a aula está sendo rápida. Segundo Piaget, no desenvolvimento de seus estudos psicogenéticos, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo. Quando oferecemos a uma criança uma pequena bola de cor preta com aproximadamente, essa criança, ao pegar esse objeto, mobiliza o recurso da... Ao pegar esse objeto, pois já utilizou anteriormente esse esquema de pegar objetos redondos, leves... Bom, vamos lá. Deixa eu pintar aqui. A criança, ela já utilizou anteriormente... Cara, essa palavra aqui é mágica, hein? Ela já utilizou anteriormente esse esquema de pegar objetos redondos, leves, Se ela já utilizou anteriormente, ela tem conhecimento o quê? Conhecimento prévio. E conhecimento prévio, gente, assimilação. Professor, a interpretação de texto. É interpretação de texto, sim. Não vou mentir para vocês, tá? E é sempre assim, segundo Piaget, é uma historinha que tem que ler, ó. E é isso aqui, cara. Leve isso aqui na sua mente. Isso aqui é um mapa mental. Leve isso aqui na sua mente. Tá? E bora estudar, bora estudar, bora estudar. Vamos lá pro mapa mental aqui, ó. Mapa mental bonitinho que eu criei para vocês aí. Vou deixar ele bem no centro aqui, ó. Olha só que legal. Desculpa, hein? Desculpa. O professor sofre da garganta, né? Ainda bem que eu fiz o meu exame de garganta, tá tudo bem. Aqui, gente, é o mapa mental do que a gente vai falar agora de Piaget, tá? Sensório motor, de 0 a 2 anos. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. O primeiro. Segundo. Terceiro. E quarto. Tá? O interessante é que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que vocês têm que ter em mente. Basta a gente responder de acordo com esse mapa mental, de acordo com os estágios. Olha o outro mapa mental que eu criei também no chat GPT. Você tem que se ater a isso. Por quê? Você vai cair no erro de falar assim para o seu professor. Ah, professor, as crianças de hoje em dia são tão diferentes, não sei o quê. Gente, o Piaget, ele escreveu, tudo que ele escreveu foi entre a década de 30, desculpa, de 30 a 1970. Entre as décadas de 1930 a 1970. A criança era diferente? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A criança tinha internet? Tinha celular demônio? Tô brincando. Tinha celular? Diferente, tá? É entender que a criança naquela época era de um jeito e que hoje em dia é de outro. Basicamente isso. Então, para o seu concurso público, responda o que te pedirem.
quando citarem Piaget, tá ok? De acordo com o que ele escreveu. Vamos lá. Sensório motor, de 0 a 2 anos, desenvolvimento da inteligência ali, movimentos reflexos, né? Vamos falar aqui de cada um. Isso aqui vai ficar no material para vocês, tá ok? Vocês podem printar e depois colocar no WhatsApp, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos lá então, ó. Sensório motor. A gente vê que é de 0 a 2 anos, beleza? Não deixa de... Deixa eu só anotar aqui, ó. De 0 a 2 anos. Beleza? Ele mudou de cor sozinho. É um mistério. De 0 a 2 anos, tá ok? No sensório motor a gente tem o quê? O desenvolvimento da inteligência da criança, né? A gente tem a questão aí do movimento reflexo, né? Que a criança, eu botei a mãozinha nela, a criança pegou na minha mão, bota teu cabelo também pra tu ver, é um movimento reflexo. Ela me ama porque ela pegou minha mão. Nada a ver. Um movimento reflexo. Poxa, professor, você acabou com a minha... Assim como levar a mão à boca, né? Chupar o dedo do pé, são movimentos reflexos que a criança faz ali tranquilamente, tá? Ela quer o aqui e agora, né? No sensório motor de 0 a 2 anos, já percebeu que a criança ela chora quando ela quer colo muitas vezes? É isso. É isso. É o aqui e agora. Ela começa a chorar. Você ensinou ela a chorar? Não, né? Mas ela já sabe chorar. E ela é mamífero porque... Você ensinou ela a chupar peito? Não. Ela já nasceu sabendo. Isso que somos mamíferos, né? Mamão. Eu gosto de fazer essas conexões entre as palavras que fica mais fácil pra gente aprender, né? Aqui agora. O que seria, pessoal, anomia? Anomia. Vocês sabem o que é outra coisa que eu falei aqui, né? A criança também tem a relação com o corpo dela. Não tá escrito aí, mas ela tem a relação com o corpo dela. O quê? Chupa o dedo, tal. Eu falei aqui, né? O que seria anomia, gente? E aí, vocês sabem? Anomia é a ausência de regra. Não tem regra. A criança nesse estágio aí, no sensório motor, ela tem regra? Não tem regra. É um verdadeiro mistério. Aleluia. Então é isso. Outra coisa. Uma coisa muito importante, tá? Para Piaget, cada um desses estágios tem um jogo de exercício, tá? Aqui, ó. Aqui é o jogo de exercício, em que a criança faz os exercíciozinhos dela. No próximo que a gente vai ver é o jogo simbólico. Nos outros são jogos sociais ou de regra. Se eu não me engano, ou de regras, isso mesmo. Deixa eu botar aqui, ó. Jogos sociais ou de regras. Vou até colocar no outro ali também. Tô escrevendo aqui porque vocês não estão vendo, tá? Tô acertando o material aqui para vocês. É uma benção esse professor, hein? Já acertei aqui, tá? Então, vamos lá. É jogo de exercício, né, gente? É aquela coisa, né? A criança se relacionar com o corpo. Assim, por que a criança ela se relaciona com o corpo quando a gente fala isso? Quando a criança ela tá começando a engatinhar, quando ela tenta ficar em pé, a cabeça dela, ela tenta colocar em equilíbrio ali. E quando a criança fica, olha, ela fica assim, né, apoiada na mesa e fica dançando. Esboça uma dança ali. E todo mundo fica babando. A gente tem uma criaturinha nova na família, que é o Bernardo, é tão lindo. E a gente pegou um vídeo dele, esses dias eu vi um vídeo dele, né? E ele apoiado na mesa. Ele tá no sensório motor, tá? Que ele vai fazer 1 aninho ainda. E ele tava dançando uma música do Elvis Presley, gente. Ele tava dançando. E todo mundo babando por isso, né? Ele tava esboçando uma dança. Enquanto todos ficavam babando, eu ficava analisando, né? Como um doido.
Um tio doido catalogando, olha só, ele tá no sensório motor para Piaget, né? E ele tá ali se mexendo, e ele tá fortalecendo as articulações dele sem saber. Quando ele tá engatinhando, quando ele tá dançando, entendeu? Isso que é legal de observar as crianças, tá? Sensório motor de 0 a 2 anos. Vamos para o pré-operatório. O pré-operatório, gente, deixa eu ver aqui, é de 2 a 7 anos. Tá? É importante a gente colocar a mão para... Ih, caramba, apagou aqui? Peraí. De 2 a 7 anos. Tá? É importante a gente colocar a mão para a gente poder aprender e assim para melhorar. Vamos lá. Começou a falar, ele entrou no pré-operatório. Papai. Pré-operatório. Opa, saiu. Aí ele saiu. Tá? Uma coisa interessante, gente, de observar é que, para Piaget, ó, se a criança sai dessa fase aqui e vem para essa, ela não volta mais para essa. Se ela sai dessa fase aqui, ó, e vem para essa, ela não volta mais para a anterior. E se ela sai dessa fase aqui, ó, e vem para operatório concreto, que está lá embaixo, né, que vocês ainda não estão vendo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela também não volta, tá? Coisa que para Vallon volta. Então, assim, para Piaget não tem o retorno, a reversibilidade, né? Mas para Vallon tem, tá? Então é que a gente vai ver adolescente com atitude de criança. Não é verdade? Vocês sabem disso, né? Mas vamos focar aqui em Piaget. Então, para Piaget, cada estágio desse não tem retorno. Tá ali naquele estágio, ela não vai conseguir retornar ao estágio anterior, tá ok? Pré-operatório, começou a falar pré-operatório. Se na prova de concurso público falou assim, mas a criança começou a falar, em qual estágio que ela tá? Pré-operatório. Fácil, fácil. Ela tá na fase da animação, né? Ali animação, vamos lembrar de mangá, né? Ela acha que pode voar. Isso é um perigo, né? Imagina que ela pula da janela, Jesus. Imagina que ela pule de uma escada, ou que ela pule de uma escada, né, muito alta, ou da cama e caia no chão. Porque ela acha que pode voar. Olha só o problema. Né? E essa fase é muito gostosa, né? Para quem tem filho, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, eu tenho 3 filhos, assim como o Jean Piaget também teve 3 filhos. Eu falei que ele tinha mais, mas ele teve 3 filhos. É porque eu tava zoando. E aí, observando as minhas crianças, eu vi isso, né? Eu tenho um filho de 25 anos, que se formou também, e observando também as minhas 2 filhas, né? Eu pude observar isso, essa fase da animação. O chão é lava, é isso e aquilo, é muito legal, porque a criança nessa fase ela vai acreditar mesmo, tá? A imagem simbólica, né, o mundo da fantasia, não sabe distinguir o que é a realidade da fantasia, né? É uma fase top demais, gente, é legal. O chão é lava, e aí também tem, né, essa questão da fantasia. Mas é uma fase heteromínea. Opa, enquanto lá em cima, ó, na sensório motor a gente via anomia, aqui no pré-operatório a gente vê heteronomia, tá ok? Heteromia. O que significa heteromia, gente? Heteromia são as regras feitas pela própria criança, tá? Eu falei do egocentrismo e ciúmes. Isso eles têm mesmo, né? Nessa fase é uma ciumeira do caramba. E são muito egoístas. Vamos observar bem. O Piaget não é sempre de dentro para fora. Você vê que essa fase aqui, ó, do Piaget é individualista. A sensório motor é. E essa fase aqui do pré-operatório, poxa, é individualista demais. É individualista também. Principalmente porque aqui, ó. E também por isso aqui, ó. A regra é dela. Ela não tá brincando com você, de repente ela, mas a regra mudou. Mas por que mudou? Porque mudou. Porque eu quis. Porque Deus quis. E Deus é ela. É fogo, cara. Nessa fase aí de 2 a 7 anos, é a regra dela. A gente tá perdendo um monte de tempo com Piaget, porque Piaget é extenso mesmo. E o jogo é simbólico, tá? É o faz de contas, é as histórias, né? Historinhas para criança e tudo mais.
Agora, operatório concreto, gente. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Operatório concreto, gente. Operatório concreto é aquela fase... Aqui ela consegue fazer operações mentais concretas. Tu vê que a próxima fase é operatório, como a gente botou aqui, ó. Formal. A gente fala de formal... Deixa eu até acertar aqui, porque no material estava errado. Formal. A gente fala formal, mas a gente poderia botar abstrato. Porque uma é operatório concreto, né? Ela começa aqui a fazer operações mentais concretas, né? E aqui, ela já não é tão individualista. Aqui ela tá mais pro social. Tanto aqui, quanto no operatório formal. Aqui ela tá mais pro social. Por isso é que os jogos delas são iguais, são jogos sociais, né? Ou de regras, tá? Ela consegue seriar. O que seria seriar? Ela consegue fazer lá as contagens, né? Consegue contar 1, 2, 3, o primeiro, o segundo, o terceiro. Ela consegue saber se é leve, se é pesado, se flutua, se afunda. Ela consegue aí seriar, tá? No operatório concreto. Acredita em Papai Noel? Como aqui no jogo simbólico aqui do pré-operatório? Como no mundo das fantasias do pré-operatório? Não. Papai Noel, eu sei que Papai Noel não existe. Papai Noel não existe. Quem dá o meu presente é meu papai e minha mamãe. Tá? A criança já argumenta com fatos e dados. Quem dá o meu presente é meu papai e mamãe. Quem botou meu presente lá debaixo da cama foi papai. Fatos e dados. Ó. E ela é tipo São Tomé. Ó. Só acredito vendo. Enquanto no sensório motor era anomia, enquanto no pré-operatório era heteronomia, aqui no operatório concreto, no operatório abstrato ou operatório formal, vai ser o quê? Vai ser o jogo, vai ser autonomia. Elas já são autônomas, já sabem fazer muitas coisas sozinhas, tá? E quando eu falo que ela é São Tomé, é porque ela tem que ver para crer, tá? É difícil. E ela pergunta muita coisa, tá? Aqui nessa fase aqui, ela pergunta coisa à beça, gente. Eu esqueci, eu acho que de botar a idade, né? Aqui, ó. É de 7 a... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. É de 7 a 12 anos. Tá ok? E o outro, jogos sociais ou de regras, né? Ela já sabe... por que a gente fala jogos de sucesso? Aqui é de 12 em diante. Por que a gente fala de jogos sociais? Se eu dou uma bola para umas crianças nessa fase aqui, eles já sabem aonde está cada um, onde está o zagueiro, onde está isso e aquilo, entendeu? E é isso. Entendeu? De 7 a 12 anos. Agora, operatório formal ou abstrato, como eu tinha falado, né, anteriormente. De 12 em diante, tá? Enquanto o sensório motor e o operatório pré-operatório são individualistas, o operatório concreto e o formal são sociais, né? São mais sociais, né? E aqui é o período da adolescência, gente. É onde o aluno sai da realidade concreta e começa a refletir sobre as situações hipotéticas, né? Sobre as situações abstratas, né? A gente não chama de operatório formal porque Piaget não deu... De operatório abstrato porque Piaget não deu esse nome. Ele deu o nome de operatório formal. Mas realmente ele sai do concreto e vai para o abstrato, né? Ele tem mais a reflexão, né? Da consciência do que ele é, do eu dele, né? Ele tem a autonomia, que é igual lá ao do operatório concreto, e os jogos sociais ou de regras também, tá? É bom colocar aqui, ele tem aqui, ó, vou botar aqui, ó, ele tem autonomia, tá? Aqui é o período da adolescência, gente, é o mistério da adolescência, e quem tem adolescente sabe o que eu tô dizendo, tá? Em resumo, tudo aqui do Piaget vai do... Deixa eu botar aqui bem aqui, ó. Tudo do Piaget, ó, vai do individual, mais pro social, tá? É individualista nesses dois. E tudo do Piaget, ó, vem para cá, não volta,
vem para cá, não volta, e vem para cá e não volta. Não tem o retorno, coisa que para Valon tem, tá ok? Acho que a gente fechou aí Piaget, bonitinho, falando do sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, ou na humilde contribuição do seu professor aqui, operatório abstrato, tá? Exercícios de fixação. Vamos fazer o primeiro aí, ó. Deixa eu botar ele bem centralizadinho. Não vai dar, mas tudo bem. Qual dos autores abaixo defende o pressuposto de que a aprendizagem se constrói em processos de troca e por isso sua teoria é chamada de construtivista? Qual desses? Processos de troca. Pode marcar que é Piaget, gente. É lógico que a gente está falando de Piaget, né? E a teoria, tá, construtivista é dele mesmo, tá? E a gente acaba colocando aí Vygotsky e Valon, porque eles acabam puxando muita coisa do que Piaget escreveu, mas obviamente adaptando e melhorando, né? Já ouviu aquela frase de que nada é inventado? É um mistério, né, gente? Deixa eu ver se eu puxo essa daqui. Puxei. Agora é tossir, mas não foi. Vamos lá. Jean Piaget afirma que... O que ele afirma? Que ao saber experimentar, o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal, que é necessário... Caramba, eu estava lendo e não estava percebendo que vocês não estavam lendo também. Peraí. Jean Piaget afirma que o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal, que é necessário para antecipar hipoteticamente resultados próprios do plano mental. De acordo com os pensamentos de Jean Piaget, o desenvolvimento formal ocorre... E aí, gente? Ocorre quando? Pensamento formal. Ó, veja a palavra que ele está falando, formal, tá? Formal. A gente conhece lá, né? O sensório motor, ó. Sensório motor. O pré é um pré-operatório, porque ele ainda não faz operações, por isso que é pré-operatório. Legal, né? Operatório concreto. Preto no branco, São Tomé. E operatório formal. 0 a 2, 2 a 7, 7 a 12 e de 12 em diante. Mas ele está falando do pensamento formal. Qual dessas questões, se você fosse parar para pensar, qual dessas questões chega perto aí do pensamento formal? Qual dessas respostas? É óbvio que é a nossa letra D. Ah, mas professor, eu aprendi também na faculdade que é de 12 em diante. Beleza, mas aí tem alguma que seja de 12 em diante? A que mais se aproxima é essa, e o gabarito foi esse mesmo, tá? O gabarito foi esse mesmo, certinho. A gente já está na metade da nossa aula, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. 2 estágios desenvolvidos de Jean Piaget. Um é caracterizado como o início da construção lógica. O início da construção lógica. Isto é, a capacidade da criança estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. Essa descrição corresponde ao estágio... Vamos lá. Lógicas. Esse aqui não é. Pré-operatório, ele não sabe fazer operações, por isso que é pré. Então isso aqui também não é. Equilibração não tem nada a ver com essa questão, gente, porque equilibração tem a ver com a questão de acomodação, assimilação. Então seria esse aqui ou esse aqui, tá? Só que vamos tentar exprimir aqui, ó. Relações que permitam construção lógica, concreta, lógica. É qual? Operatório concreto. Tem que interpretar. Aqui no formal, ele vai ver mais a situação, gente, de questões mais hipotéticas, abstratas, entende? Porque que
O gabarito é operatório concreto aí? Tem que interpretar texto, né? Até o fim. Vamos orar, né? Então vamos para a próxima. Assinale a alternativa incorreta em relação às fases do desenvolvimento infantil. É no estágio operatório concreto, que a criança faz as operações e tal, que a criança inicia a capacidade de representar uma coisa por outra. Forma esquemas simbólicos? Não. É preto no branco. Essa tá errada, gente. Ela não forma esquemas simbólicos aí. A capacidade de representar uma coisa por outra, ela é preto no branco. É São Tomé. Se lembra? Então ele quer qual? Ele quer a incorreta, não é isso? Então a incorreta já é a nossa letra A. Não vou nem ficar fazendo aquele negócio que o professor faz. Ele vem, dedo, deu A. Aí para não no A ele fala é A. Não, a gente pode ler as outras que estão certas, ó. No estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, o desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre ações, início de diferenciação entre o próprio corpo e objetos, né? Pega, chupa, pega chupeta, aquelas coisas todas, né? É isso aí. No estágio pré-operatório, a criança adquire a função simbólica e a linguagem. Legal também, pré-operatório. Ela adquire a linguagem. O que eu falei? Quando começou a falar, pré-operatório. E o estágio operatório concreto, que é caracterizado o quê? Pela reversibilidade de pensamento, tá? Ela tem aquela... Você fala uma coisa e ela já fala em seguida. Ah, mas é do Papai Noel. Não, Papai Noel não. Ah, Papai Noel não. É meu pai e minha mãe que me dá presente. Operatório concreto. É reversibilidade de pensamento. Você joga uma coisa para ela e ela reverte para você. Interessante, né? Chegamos ao Vygotsky. Vygotsky, Levi Vygotsky, tudo bem, meu amigo? Vamos da Rússia agora. Estamos na metade, hein, dos ensinos, tá? Para Vygotsky, gente, vamos lá. A aprendizagem vem de fora para dentro. Por isso aqui a gente vai dizer que é aprendizado e desenvolvimento. E por isso que está lá no seu site, ó. Ó. Está lá no seu site. Por isso que está lá, ó, desenvolvimento da aprendizagem, né? Está lá no edital. A aprendizagem e desenvolvimento, tá? Por quê? Vem de fora para dentro. Vem do meio social para dentro, para o interpessoal, tá? Aprender com auxílio de alguém. Quer dizer, é sócio-interacionista. Tem escolas que botam, né? Aqui é uma escola sócio-interacionista. Até espanta alguns professores que não estudam muito a questão da pedagogia, tá? Para Vygotsky, qualquer conhecimento é igual a cultura. Cultura. Falou em Vygotsky, cultura. Cultura, cultura. Algum conhecimento é mais importante que o outro? Não. Por isso é que precisamos trabalhar o multiculturalismo, mas é um multiculturalismo crítico, gente, é a diversidade. Se qualquer conhecimento, vamos botar conhecimento igual a cultura, isso quer dizer que até um bebezinho pode nos passar uma cultura, né? Até uma criancinha pode me passar algo. Qualquer raça, religião, qualquer coisa, experiência é experiência, gente. Se lembra lá do Locke? Cultura é qualquer conhecimento. Mas como uma criança pode me ensinar? Né? Não pode. Eu não sei nada de Peppa Pig, por exemplo. E se a criança souber, ela pode me dar uma aula. Eu ainda vou contar um testemunho aqui. Minha filha me deu uma aula de Minecraft esses dias, né? Outro dia, né? Quando lançou o filme, ela, vamos ver. E eu falando, meu Deus do céu, eu vou ficar na sala de cinema, nem sei o que eu vou fazer lá, vou dormir. Mas que filme interessante, porque ela foi me explicando, não, porque os blocos vermelhos são as redstones e não sei o que, o redstone é pedra vermelha, dá energia, porque isso aí é o bicho que explode. Ela me passou conhecimento, foi de fora para dentro. Pensou que só a gente que passa conhecimento para eles, é? Tá. Vamos lá. Aprender com auxílio de alguém, né? Que é o socio-interacionismo, ele vai falar sobre isso. Conhecimento é igual cultura, que aí são as trocas de conhecimento, né? É importante aí o diálogo, né? É importante as interações sociais, né?
troca de conhecimento vai gerar interações sociais, e com essas interações sociais você internaliza o que é importante, né? Como para Vygotsky é importante interações sociais primeiro para depois internalizar, tá? Daí vem que para ele é a aprendizagem e depois o desenvolvimento, beleza? Quanto mais aprendo, eu ensino. Quanto mais ensino, mais aprendo. Quanto mais ensino, mais aprendo. Quanto mais aprendo, mais ensino. E é uma troca. É uma via de mão dupla de ensino, né? Quando Paulo Freire, por exemplo, ele fala que a relação com o aluno tem que ser uma relação de diálogo, né? E de aproximação, Paulo Freire está sendo Vygotsky aí. Ele está citando Vygotsky, né, em trocas de cultura, né? A pessoa sempre irá aprender com auxílio de alguém, tá? Esse aí é IPC, né? Importante pra caramba. Era outra coisa na minha época, mas eu botei pra caramba. A pessoa sempre irá aprender com auxílio de alguém, desde que tenha vontade e essa aprendizagem seja significativa. Se eu estou ensinando algo para vocês, vocês acham que vale a pena e você se esforça para aprender, você vai aprender. Agora, se você não quiser, não vai. E eu vejo alguns alunos assim que eu tenho que ficar puxando toda hora, né? Porque nós somos professores. Vygotsky, ele gosta de zona. Vamos lá. Já vou adiantar algumas coisas aqui para você. Piaget, ele é estagiário e dá. Vygotsky gosta de zona, mas não é qualquer zona não, tá? Gosta de zona. E e dá para dentro, né? E dá ao contrário, vamos botar assim, dá ao contrário. Ao contrário. E Vallon? Vallon é uma loucura. Ele dá e dá ao contrário. Vocês vão entender por que dessa brincadeira aí que eu tô fazendo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Olha os mapas mentais aí. Esse mapa mental é do Vygotsky, né? Mapinha mental do Vygotsky, zonas de desenvolvimento. O que vocês têm que entender da zona de desenvolvimento, gente? Zona de desenvolvimento real é a situação na qual você se encontra. E aqui tem uma espiralidade. Por quê? Você se encontra na zona real. Aí você tem a ajuda de alguém, aprende alguma coisa e chega na zona potencial. Depois vem uma nova situação em que você está na zona real e você tem a ajuda de alguém e aprende uma nova coisa e chega na potencial. E assim até a sua morte. Tá? Vamos lá. Zona de desenvolvimento real, conhecimento prévio, né? A sua realidade é o que você faz sozinho. A zona de desenvolvimento proximal é a interação social que você tem. E o professor tem que ser a zona de desenvolvimento proximal do aluno. Você, professor que está aí do outro lado, tem que ser a zona proximal do seu aluno. E às vezes o aluno poderá até ser, ou até auxiliar o professor a construir conhecimentos também. Tá? Nada impede. E esse mesmo aluno poderá vir a ser a zona de desenvolvimento proximal do seu professor, quem sabe, ou de outro aluno também, tá? Coisa linda é a aprendizagem. Por exemplo, eu fui no cinema com a minha filha, né? Não sabia nada de Minecraft. A gente não fazia ideia, tá? Não fazia ideia. E ela foi o meu desenvolvimento proximal ali. Eu estava na minha zona real, não sabia de nada. Ela sabia de tudo sobre Minecraft e foi me ensinando. Assim, quando ela tá jogando Free Fire também, buia. Ela tem 14 anos, gente. Por favor. Né?
porque eu não sabia de nada. Então ela foi minha zona proximal e eu cheguei ao potencial, porque eu aprendi o que era Minecraft e algumas situações ali para eu poder entender o filme, entendeu? Ainda a zona de desenvolvimento potencial aqui, ó. Ainda não aprendeu, ou seja, é o conhecimento que ainda não temos e que ainda vai chegar ao seu auge, até a morte. Eu botei até uma caveirinha ali. Tá bom? Vamos lá. Real, então, é o conhecimento prévio que você tem, né? A realidade que você faz sozinho. A proximal é a interação social, né? Que esse proximal independe da idade. Você vai sempre precisar de pessoas, né? Você nunca vai saber tudo, a gente nunca sabe tudo, né? Basta saber um pouquinho mais que o outro para você também ser a zona proximal dessa pessoa. E o desenvolvimento potencial, que é aquilo que a gente ainda não alcançou, né? Que a gente vamos dizer que a gente alcança de uma forma momentânea, porque sempre vem novas situações, tá? A gente nunca sabe de tudo. Circulamos então entre as zonas de Vygotsky até o fim da nossa vida, tá? Temos um conhecimento prévio de nós mesmos, né? Daqui a pouco, com a interação social, alguém nos ajuda a entender algo novo e depois aprendemos algo novo com essa pessoa, né? Quanto menos esperamos, chegamos de novo com um novo conhecimento prévio, interagindo com alguém, aprendendo algo novo. Isso te lembra o quê? A espiralidade que eu falei lá atrás, né? A espiralidade de Piaget. Só que a espiralidade de Vygotsky, ela é contemplada aí com os estágios, com as zonas, né? As zonas de desenvolvimento dele, tá? Uma criança da China vai ter o mesmo desenvolvimento psicológico que uma criança do Brasil, uma criança da Filadélfia, né, lá nos Estados Unidos, sei lá, uma criança da Noruega, da Finlândia. Não vai ter, gente. Não vai ter. Não vai ter. E às vezes a gente entende assim, a gente vê, né? Por que Vygotsky ele era tão contra o Jean Piaget e ele batia de frente? Porque nos estágios acredita que as crianças no mundo inteiro irão ter os mesmos estágios. E não irão ter o mesmo estágio. E isso é para Piaget, porque Piaget é estagiário. Mas para Vygotsky ele nos mostra que é com as interações sociais. E é por isso que uma criança da China é diferente de uma criança do Brasil, né? Porque são as interações sociais. É a cultura. Cultura é a palavra-chave de Vygotsky. É a cultura. Né? Essa é a grande diferença. Tá? Palavras importantes para identificar Vygotsky na sua prova. Aê, botei o coloridinho, né? Vamos lá. Signo. São os traços de cultura. Os traços de cultura que a gente carrega, que a gente tem. Sociedade é a valorização da sociedade e da cultura interferindo nela. Zona de desenvolvimento real, proximal e potencial. Vygotsky, ele gosta de zonas de desenvolvimento. E aí ele vai colocando a espiralidade dentro dessas zonas, né, mediante a troca. É primeiro o que vem de fora para dentro. Né? É a aprendizagem e desenvolvimento. Eu aprendo, desenvolvo. Não é que eu desenvolvo. Piaget, eu desenvolvo e aprendo. Vygotsky, eu aprendo e desenvolvo. Beleza? Internalização, né? Após haver uma interação social, aí você internaliza os dados, conceitos. Por quê? Eu tenho que interagir primeiro, para depois internalizar. De fora para dentro. Esse é o nosso Vygotsky, né? A mediação, né, que é a troca de cultura. Tô trocando as culturas aí, né? Aprendizagem significativa. Por que você está assistindo esse vídeo até agora? Qual é a aprendizagem significativa para isso? É o concurso público. Eu estou estudando para uma meta, eu estou estudando para melhorar de vida, eu estou estudando para separar do marido, estou estudando para casar com quem eu amo, eu estou estudando para casar, para descasar, eu estou estudando para alguns objetivos. Né? Tô falando aqui meio que relatos aí do que eu escuto, né? O grupo, né, que é a cultura, é a troca, né? Linguagem, que é a linguagem muda de local para lugar. Aqui a gente fala português. Nem aqui no Brasil a gente fala a mesma língua, né?
se a gente for parar para pensar, porque é bem regional. Tem palavras que se fala mexerica, muita gente não sabe, mas é tangerina em alguns estados, é mexerica, tangerina em outros, e por aí vai, né? E símbolos e signos são a mesma coisa, são os traços de cultura, tá ok? Vamos para essa questão aí, porque é um correlacione, né, gente? É um correlacione. Eu vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir só desses. Ó, vou botar aqui 12 para ver se a gente consegue enxergar tudo. Não, não deu para enxergar tudo. Ignorar. Ignorar. Vamos lá ler então. Ele quer que correlacione, tá? O que é mediação, o que é linguagem, o que é cultura, o que é processo de interiorização, né? Vamos lá então. Universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. Será que isso seria mediação? Isso está mediando alguma coisa? Para mim, não. Então, esse não é o A. Universo de significações de linguagem? Pode ser, mas a gente pode melhorar. Universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real é o processo de interiorização? Também não, gente. Aqui é cultura. Tá? Que envolve um componente interno e outro externo, e que, sendo interpessoal, se torna intrapessoal. Olha, sendo interpessoal é de fora e se torna intrapessoal, vem para dentro. Eu ia escrever dentro, mas não vou desistir. Então isso aqui é o D, gente, é o processo de interiorização, tá? Esse aqui é o externo. Externo. E esse aqui, ó, é o interno, tá? O conhecimento adquirido através da interação com vários interlocutores, eu não vou ler nem o resto. Isso aqui é o quê? É mediação. Molinho, hein? CDA. E o outro só pode ser o B. O B é linguagem, né? Sistema simbólico de significados e significantes dos grupos humanos que favorece o intercâmbio social, gente. Pô, esse é molinho, pô. Esse foi facinho. CDA-B. CDA-B. Tá aqui. Vamos lá, é tudo Vygotsky. Vamos pro Vygotsky. Opa, esse deu para ler tudo? Deu, ó, que ficou legal. Ainda no que se refere à obra de Vygotsky, a formação social da mente, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. A estrutura do processo de decisão da criança se assemelha à do outro. Será? Vygotsky, a estrutura de decisão da criança se assemelha à do outro. E eu acho que não, gente, porque o processo da decisão da criança é sempre os adultos eles tomam decisões, né, preliminares, às vezes internamente. E a criança, ele não citou qual a faixa etária dessa criança, né? Mas geralmente a estrutura do processo de decisão da criança não se assemelha à do adulto, né? O processo de decisão da criança, a criança é criança e ela é diferente do adulto, concordam? Entendeu? Então acho que essa tá errada, tá? Eu não marcaria essa. Eu acho que o gabarito tá até também dizendo isso. Os adultos tomam uma decisão preliminar internamente? Às vezes sim. Às vezes sim e às vezes não. Tá? Mas eu vou botar essa aqui como certinha. Os movimentos da criança são repletos de atos motores hesitantes e difusos que se interrompem e recomeçam sucessivamente. Beleza, também. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que é a letra D, então. Ó. Vou marcar aqui a letra D, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, passem para mim, tá? Escrevam aí, tá ok?
A gente está falando da formação social da mente, né? Então e tem que interpretar também. Esse aí, será que vai dar aqui na única página? Acho que não deu. Eu vou diminuir aqui algumas questões. Botar 12, tamanho 12. Não deu ainda não, caramba. É grande, essa daqui tem que ler a beça. Acho que se eu diminuir esse aqui dá, hein? Ele até pulou para outra página. Gente. Foi. Agora acho que deu. Ó. Um pouquinho ali atrás da minha cabeça aqui, mas deu. Vamos lá então. A contribuição de Levi-Vygotsky é essencial para a compreensão do desenvolvimento humano. Sobre suas teorias está incorreta a alternativa. Vamos procurar incorreta, né, gente? Procurar incorreta. O autor é uma referência para fundamentar a valorização do aspecto interativo entre pessoas e a relação social, com a condição essencial para o desenvolvimento. Ó, isso, aspecto interativo entre as pessoas, mas as relações sociais são essenciais para o desenvolvimento. Quer dizer, é sobretudo, né? Essa tá certa. Essa tá certinha. Ele afirma a possibilidade de produção de conhecimento de forma espontânea e isolada? Não. Vygotsky é sempre no social, gente. É isso aqui que está errado. Então, nosso gabarito é a letra B. Vamos ler o restante. Para ele, a base de desenvolvimento da linguagem é mais social e cultural, beleza, certinho. A aprendizagem ocorre gradualmente desde a infância, um processo constante de desenvolvimento, é espiritualidade, tá certinho. A aprendizagem baseada na interação, ó, isso é baseada na interação, né, na troca com o meio, isso aí. E é de fora para dentro. Esse é Vygotsky. Estamos quase acabando a aula. Estamos chegando em Vallon. Deixa eu passar aqui o Vallon para outra página. Que a formatação às vezes não nos ajuda. Vallon. Vallon, gente, já está quase acabando, tá? Falta pouquinho. Vallon. Piaget. Aspectos internos e estágios. E são estágios. Vygotsky. Interessado nas interações sociais e no papel da cultura Vygotsky. E Vallon une as duas teorias. Piaget, de dentro para fora. Vygotsky, de fora para dentro. Vallon, as duas ao mesmo tempo. Tá? E por que você está estudando? Para ter uma vida estável, com concurso público, né? O que isso... Você quer casar ou você quer descasar, eu não sei. Vallon vai falar sobre isso. Sobre nossas emoções. É a tua emoção que te faz querer avançar. Fazemos muitas coisas devido a essas emoções, a elas, né? E o que você tem que decorar com Vallon, ó. O amor. A afetividade. Essa é a palavra-chave. Falou um texto enorme, mas falou em amor, e falou em afetividade, falou em emoções, Vallon. Tá ok? Vamos lá. Palavra-chave, emoção. Reprovar é a negação do ensino para Vallon. Reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir, segregar. Vallon fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos, chamados campos funcionais, que se comunicam o tempo todo. É o movimento, a afetividade, inteligência, a formação do eu. Tá? 4 movimentos que se interligam. O eu é a pessoa, é você. É o que controla tudo no meio. Né? Controla o movimento, controla a afetividade, a inteligência. Vou fazer aqui, ó, papá, papum e papum. Aqui eu vou escrever o eu. Eu. O eu tá ali no centro. E aqui, o movimento, a afetividade, a inteligência. E o eu tá controlando quem? Todo mundo. Tá ok? Acho que ficou bem didático isso aí, hein?
Campos funcionais. Educação integral. Por isso que na BNCC, na LDB e nas DCNs, fala tanto em ensinar integralmente a criança, né? A interação com os objetos é muito Piaget, tá, gente? Ó, tanto é que Vallon, ele às vezes ele vira piagetiano também, ó. Interação com objetos é Piaget. E com o seu próprio corpo. Isso aqui é Piaget. Mas está dentro aí dos campos funcionais que Vallon criou. Primeiro, movimento, afetividade, cognição e pessoa em si. Ele pegou as duas teorias. Ele pegou a teoria de Piaget e a de Vallon e criou a dele. E ficou legal. Né? E tudo mais. A afetividade, né? Foi quem motivou você a assistir o vídeo. A esse vídeo. E querer mudar de vida. E vai por aí. Tá? A cognição é a inteligência, né? Ela está ligada, ela está relacionada com duas atividades cognitivas humanas, que é o raciocínio simbólico e a linguagem, tá? E a pessoa em si, o eu, que é o que controla tudo ali naquele desenho ali que a gente fez, é o campo funcional que coordena os demais. É o responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. Estamos quase terminando. Fiz esse quadrinho aí bonitinho para vocês, tá? Movimento, a interação com objetos e o próprio corpo, a afetividade é o elemento mediador das relações sociais, inteligência, cognição, né, raciocínio simbólico e linguagem, e a pessoa em si. A relação entre os três primeiros campos funcionais não são harmônicas, de modo que constantemente surge conflito entre eles. Uma hora será mais atitudinal, outra hora será conceitual, outro momento mais procedimental. Um aluno, a gente está lá, né, brincando de pula corda, por exemplo. Pula corda, papapá, aquela coisa toda. Um aluno não consegue pular, né? O procedimento de pular, ele não consegue. Aí ele não pula. A gente está lá rodando a corda. Um pula, mas aí acaba errando. Ele até sabe o conceito, mas tem que treinar mais um pouquinho, né? Outro, a gente está lá rodando a corda. Outro pula direitinho, mas quando ele senta na cadeira, mexe com um amiguinho. Dá um tapinha no amiguinho. Esse é mais atitudinal, né? Tá ali na atitude. Então, vai ser isso, tá? Para Vallon, o fator orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento e ressalta, porém, a importância das influências do meio, tá? E aí, quando ele fala aqui, ó, das influências do meio, ele está sendo um pouco mais o quê? Ele está sendo Vygotsky. Sem problema nenhum. Tá ok? Então, estamos acabando. Estágio de desenvolvimento. Piaget versus Vallon. Por que eu botei assim? Em várias nomenclaturas não está isso. Porque o Vallon ele se baseia muito nos estágios de Piaget, tá? Para Piaget, na medida em que a pessoa for a cada estágio, ela não pode voltar. Mas para Vallon, existe essa reversibilidade. Ou seja, ele pode voltar ao estágio anterior, tá? O interessante aqui, ó, é que Vallon, ele pega esse estágio e esse estágio aqui. Esse estágio aqui seria o quê? Seria o sensório motor de Piaget. Tá? Seria o sensório motor de Piaget. Esses dois estágios aí. E o estágio do personalismo? Esse já seria, se a gente fosse fazer uma analogia, tá, gente? O pré. Poxa, deixa eu apagar aqui. Esse seria o pré-operatório. Estágio categorial seria o operatório concreto. E o estágio da puberdade e adolescência, o operatório formal. Tá ok? Para Vallon, o desenvolvimento é permeado de conflitos internos. Conflitos internos, Piaget. E externos, Vygotsky, acreditando ser natural que ocorram rupturas e agressões e reviravoltas. Aqui eu vou deixar para vocês lerem com mais calma, tá? Mas ó,
Primeiro estágio, impulsivo emocional, de 0 a 1 ano, predomina a afetividade. A afetividade, gente. Né? Que é bem semelhante àqueles lá que a gente já viu lá do Piaget, tá ok? 0 a 1 ano, aquelas etapas ali, cada criança pratica atividades circulares, movimentos repetidos, aquela coisa toda. E nesse segundo estágio, sensório, motor e projetivo, também aquela mesma situação que a gente viu lá, né? A criança se volta para a exploração sensória, motora do mundo físico, essas coisas todas. Funciona tanto esse aqui quanto esse aqui, funciona como o sensório motor de Piaget, tá ok? Se ele falar Vallon e botar um desses estágios, é só você ir adequando, tá? Esse aqui já seria o quê? O pré-operatório, que a gente já falou lá em cima, tá? Ele ainda não sabe fazer as operações, por isso que é pré, é antes, tá? A marca registrada é a afetividade sempre, tá? Aqui ele está ainda naquela questão lá do simbolismo, né? Da fantasia, da coisa toda. Aqui no estágio categorial, gente, já é o operatório concreto, já é o São Tomé, já é o ver pra quê, já pergunta coisa pra caramba, tá? Operatório concreto. Aqui ele já não acredita mais em Papai Noel, por exemplo. Entendeu? Ele já faz operações mentais. Aqui ele já está no Fundamental 1 ali, né? No início do Fundamental 2, porque a gente está falando de 11 anos. Tá ok? É um estágio de maior estabilidade, exploração mental do mundo físico, ampliação da capacidade de atenção, autodisciplina mental. E no quinto e último, puberdade e adolescência. Aqui já é o operatório formal, tá? Que vocês conhecem muito bem lá de Piaget. Deixa eu baixar aqui. É importante eu ficar olhando aqui pro lado, que eu tenho que olhar pro OBS Studio. Operatório formal. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Aqui ele é relação conflituosa com o espelho, né? Tô gordo, tô magro, tô isso, tô aquilo, espinha, aquela coisa toda. Necessidade de consolidar a própria identidade, né? Se preocupa com os próprios interesses, ele se distancia um pouco da família. Você conhece algum adolescente assim? Eu conheço, tá? Se distancia do pai, da mãe. É eu que diga, né? Minhas filhas adolescentes buscam a própria tribo. Sábado que vem, inclusive, eu tenho que levá-la. Ela quer ir na Shopping da Gávea, acho que pegar a assinatura de uma escritora famosa aí. Coisas de pai. Mas ainda bem que ela lê, né? Ela lê livro pra caramba. Ambivalência de atitudes e sentimentos, né? Que é ora é criança, ora é adulto. Você se lembra que para Piaget não tem isso? Não tem retorno dos estágios. Para Piaget não tem retorno do estágio. Mas aqui para Vallon, ó, tá aí, ó, na ambivalência de atitudes. Tem retorno sim. Ora é meio criança, ora é meio adulto, né? É mistério na Terra. E período de oposição, né? Geralmente contrários aos que os professores e pais falam. É complicado. É um mistério. Fiz aí, né, nosso mapa mental com o chat GPT. Inclusive, acho que ele está até aberto aqui, ó. Quer ver? Ah, será que está aberto? Chat GPT. Ah, ele aí, ó. Como posso ajudar hoje? Chat GPT é uma benção, tá? Tem que saber usar. Eu posso dar uma aula para vocês só disso. Tá aí, Vallon, tá? Impulso emocional, vou botar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque as setinhas não serão certas não. Quinto, sexto. Os dois primeiros ali no sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Tá ok? Estamos acabando, tá, gente? Falta pouquinho. Vamos lá. Piaget, Vygotsky, Vallon. Diferenças. O Piaget dá. Vygotsky, agora que eu vou imitar o Romário, hein? O Piaget dá, né? Desenvolvimento e aprendizado, depende do estágio. O famoso dá,
Ele dá e é estagiário. Vygotsky, ele dá ao contrário. Quase saiu do vídeo. E gosta de zona. E Vallon, ele dá e dá ao contrário, e dá, ainda dá com amor. Olha só que bonito para você aprender. Piaget dá, Vygotsky dá ao contrário e gosta de zona. Piaget dá e é estagiário. Vygotsky dá ao contrário e gosta de zona. E Vallon, é tudo ao mesmo tempo e ainda é com amor. Tá? Piaget é sempre de dentro para fora. Vygotsky é de fora para dentro. E Vallon, ele entende que é. Tá? Eu coloquei bonitinho para vocês. Desenvolvimento tem a ver com o interior, com o desenvolvimento interno da pessoa. Aprendizado tem a ver com o exterior, com o desenvolvimento externo da pessoa. Tá ok? Mais um. Tá faltando bem pouquinho, gente. Mais alguns minutinhos, tá? Fiquem calmos. Mais um mapa mental aí, de cada um. Tá ok? Ficou legal, né? E vamos aí para mais 3 questõezinhas só, tá? É rápido. Vamos lá, a gente consegue. Força, afetividade aí para melhorar. Vou diminuir isso aqui, que não tem jeito, para caber no vídeo. Acho que coube. Ainda não, vou diminuir também aqui. Tecnologia. Vamos lá. Para Vallon. Para Vallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central tanto no ponto de vista de construção da pessoa quanto do conhecimento. De acordo com Dantas, 2019, página 131, assinale a alternativa correta enquanto a sequência dos estágios de desenvolvimento postulados por Vallon. Tá? Vamos lá então. É a A. Não é a A? Ah, não, porque a A já está esquisita aqui, ó. Sensório motor e projetivo. Não, a gente pode até comparar aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Impulso emocional, estágio impulso emocional, sensório motor e projetivo é o segundo, então não pode ser a A. Né? Vai ser que letra, gente? Fala aí pra mim. Isso aí, meu aluno bom. Letra C é a correta. Tem que decorar as ordens, tá, gente? Ó. Impulsivo emocional de 0 a 1, sensório motor e projetivo de 1 a 3, personalismo de 3 a 6, categorial de 6 a 11, puberdade e adolescência de 11 anos em diante. Terrível, né? Não é que eu vou botar isso aqui tudo numa página só. Foi. Para Vallon, uma pessoa é o resultado da integração entre o movimento e a cognição. É a... Qual é a palavra-chave de Vallon, gente? É cultura? Cultura é Vygotsky. É a afetividade, é o amor, tá? Assim é essa, hein? Essa foi para não zerar. Caramba, só questão grande. Essa é a última, tá? Prometo. Vou diminuí-la toda. Foi. Agora eu nem sei se coube. Ainda não coube, mas vamos assim mesmo. Um professor buscou... Deixa eu só ver se eu consigo puxá-la aqui um pouquinho mais para cima. Um professor buscou fazer o seu trabalho pedagógico tendo como referência o teórico Vallon, cuja abordagem postula que existem estágios no desenvolvimento cognitivo do aluno. Em relação aos estágios propostos por Vallon, analise as afirmativas a seguir. Estágio operatório concreto, caracterizado pelo fato do pensamento se tornar livre das limitações da realidade. Não, e que isso? Se tornar livre das limitações da realidade concreta, muito pelo contrário. No estágio operatório, gente, é concreto. No estágio operatório concreto é a realidade concreta. Isso aqui já está errado. Isso aqui está errado. Então, ó, está errada. Está errada. Só pode ser essa, a B ou a C. Então, se só pode ser a B ou a C, a gente continua lendo, né? A 2 deve estar certo. Ó. Estágio impulsivo emocional caracterizado pela indiferenciação da criança e do outro. Indiferenciação da criança e do outro.
Certinho, tá legal. Estágio do personalismo, caracterizado pelo retorno ao mundo físico do conhecimento, maior autonomia, domínio do espaço físico. Pô, legal, cara. Certinho. Então só pode ser a nossa letra C. 1 e 2. Vamos ver o que está errado aqui. Sensório motor. Sensório motor, hein? É um bebê. Caracterizado pelas percepções sensoriais em que esquemas motores para resolver os problemas práticos. Resolver problema prático? Criança? Que isso, cara? Tá louco? Ai, facinho, letra C ao gabarito. E acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Procurei ser rápido e sucinto. É uma aula aí mais ou menos de 1h30, né? Para vocês identificarem aí Piaget, que é de dentro para fora, Vygotsky, que é de fora para dentro, e Vallon, que é tudo ao mesmo tempo agora. Piaget, ele dá. E ele ainda é estagiário. Vygotsky, ele... é muito legal isso, né? E Vygotsky, ele dá para dentro. Para fora, para dentro. E gosta de zona. E Vallon, ele faz tudo ao mesmo tempo com amor. Olha que lindo. É fácil de decorar, é fácil de você interpretar, mas é tudo uma questão de interpretação, tá? Agradeço a vocês, agradeço a cada um que tem se inscrito, tem compartilhado. Compartilhe esse vídeo também, por favor. Ajude o professor André Mistério a crescer esse canal, né? Vai ter mais um material lindo para vocês, um material de resumo que dá para você ler, vai servir para sua prova da IAN e para outros concursos também. Vamos pensar em outras coisas também, tá? Mas aí para Belford Roxo e para Santa Maria Madalena tá no edital de vocês. Então, ó, mais uma vez, curtam, dá aquele like. Não quer assistir o vídeo? Baixa o material, mas dá um like. Compartilhe o vídeo e siga o canal, tá ok? Eu agradeço a todos vocês, né? Fiquem com o Papai do Céu, uma ótima semana. E não deixem de estudar pelo menos 2 horas por dia. Tá ok? Um abraço. Beijo no coração de vocês.